Graça e paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? E aqui nós estamos na nossa última semana das nossas lives musicais. Nossa, o mês de novembro passou tão depressa, talvez alguém pergunte, né? Mas nós agradecemos a participação de cada um de vocês, né, assistindo essas lives, que os ensinamentos aqui falados possam ser aplicados, né, na vida de cada um de nós, a começar na minha vida. E hoje, amados, nós gostaríamos de falar sobre o divino poder da música quando reconhece as grandezas de Deus. Você já parou para ouvir o som do universo? O som da natureza? Já experimentou o grande prazer de você ir para a praia, naquele pôr do sol bem lindo, e poder contemplar as grandezas do nosso Deus? Já ouviu o barulho do mar? Veja como ele nos acalma. Já conseguiu ouvir o barulho das folhas, né? No final da tarde? Quantas vezes a gente se encontra assim, né? Cabisbaixo, triste, às vezes até sem esperança. E quando nós vamos para aquele lugar de quietude, o nosso Deus traz canções tão lindas e que estão colocadas aqui à nossa disposição. E muitas vezes, pelo corre-corre da nossa vida, a gente não consegue ouvir, não é verdade? Que nós possamos desfrutar desses sons que o nosso Deus nos traz. São as canções vindas do céu para o nosso coração. No diálogo de Deus com Jó, em Jó 38:6, o nosso Deus declara o seguinte, que no ato da criação as estrelas produziam harmonias e todos os anjos gritavam de alegria. Que coisa maravilhosa. No ato da criação havia música. Às vezes a gente pensa que a música é só uma dádiva que foi dada aos homens, mas não. A própria palavra de Deus declara, né, que todo ser que respira louve ao Senhor. O próprio Satanás, ele tinha acesso à questão da música, né, lá no céu. E aqui a Bíblia diz, né, que todos os anjos, inclusive ele ali, ó, no ato da criação, adorava a esse Deus. Mas o Salmo 121 nos ensina, né, que nós devemos elevar os nossos olhos para os montes, porque é de lá que virá o nosso socorro. Quantas vezes, diante de angústias que nos cercam, a gente se esquece de olhar para o alto. E do alto, avistando o movimento das nuvens, você conseguirá ver que nada é permanente, que todas as coisas são transitórias nessa vida. Pois bem, amado, não é à toa que o salmista declara no Salmo 19:1, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Louvar não é cantar. Louvar é elogiar, é engrandecer, é exaltar a figura do nosso Deus. Quantas pessoas, né, gostam de receber elogios? É muito bom, é maravilhoso. Mas quando nós reconhecemos os atributos do nosso Deus, nós vamos ver que o nosso louvor, ele se torna diferente. Nós conseguiremos reconhecer a grandeza e a soberania do nosso Deus e nós veremos o seguinte, o quão pequeno nós somos diante das circunstâncias. E foi assim que Deus fez com Jó. No redemoinho, quando ele se revelou para Jó, ele levou Jó para um alto lugar e começou a mostrar a Jó as grandezas da terra. Se você tiver a oportunidade de ler Jó 38, você verá quantos mistérios nós não conseguimos entender que o nosso Deus, ele pode tudo, ele tem o controle de todas as coisas. E fez tantas perguntas a Jó que Jó não conseguiu responder nenhuma. Nem nós, quando a gente lê, a gente consegue responder. Para nós vermos que muitas coisas que acontecem aqui, nós não conseguiremos entender. Por isso, a necessidade de nós engrandecermos e exaltarmos a figura do nosso Deus. Muito bem, o louvor é importante porque pela essência da sua palavra, ele deve ser direcionado a Deus. Isso muda a perspectiva de todas as coisas. Quantas vezes, né, a gente louva, adora, quer receber os aplausos e se sente grande. Mas quando a gente reconhece a grandeza do nosso Deus, é ele que se torna grande e nós nos tornamos pequenos, amados. Por quê? Porque o louvor, ele deve ser exatamente isso. Ele deve expressar que Cristo deve ser o centro da nossa vida e da nossa adoração. Infelizmente, na música atual, muita coisa se direciona como se Deus fosse um Deus suplicante pelo nosso amor, mendigando o nosso amor. Mas quando nós temos o conhecimento da grandeza do nosso Deus, a gente reconhece que não é Deus que deve suplicar o nosso amor, mas nós, a cada dia, suplicarmos o amor dele. O exemplo disso é naquela figuração que Jesus disse do fariseu e do publicano. O fariseu, ele se auto-louvava, se autodeclarava e dizia que era digno das bênçãos do Senhor diante de
de tudo aquilo que ele fazia, dava esmolas, adorava a Deus no templo, dedicava todos os seus bens, ajudava os pobres. Enquanto que o publicano reconhecia: miserável homem que sou, tem misericórdia de mim. É assim que nós devemos agir. Quando nós temos a visão da grandeza de Deus, nós vamos, de fato, reconhecer que Ele cresça e que nós diminuamos. Nos tempos atuais, que o nosso louvor fale mais dele do que de nós. Que Deus nos abençoe.